Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça o bem, que nos leve deste temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor, e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz forças pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz forças pra encarar tudo. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor, e acordei neste mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz forças pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz forças pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz forças pra encarar tudo. E sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz forças pra encarar tudo. Foi para esse mundo que o evangelista João escreveu no capítulo 1, versículos de 1 a 15 e 14, o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Na semana passada, o Tássio compartilhou com a gente o quanto os discípulos sentiram medo com a escuridão. E a escuridão faz com que nós enxergamos a realidade de maneira distorcida. Mas graças a Deus, por Jesus, a palavra que nos leva das trevas para a sua luz. O bom pastor, o pão da vida, a porta pra entrar. Te convido a ficar de pé, vamos cantar junto. Ressurreição, videira real, caminho, verdade
promessa viva que se cumpriu. Palavra que nos leva das trevas à luz. A escuridão não o venceu. O Deus aqui, o Verbo que se encarnou, a glória do Pai, o começo primeiro da criação e o sustento até o fim. A vida se manifestou como um de nós se fez, a si mesmo esvaziou, o seu sangue derramou, servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu. Palavra que nos leva das trevas à luz. A escuridão não o venceu. Você pode sentar. Eu, o Senhor, o chamei em retidão. Segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos, para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas eu os guiarei. Transformarei as trevas em luz, diante deles e tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei, não os abandonarei. Mas retrocederão em vergonha total aqueles que confiam em imagens esculpidas, que dizem aos ídolos fundidos: vocês são nossos deuses. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Tanto os textos que acabaram de ser lidos, tanto Isaías quanto o Evangelho de João, eles nos convidam à reflexão de quanto aquilo que nós temos praticado no nosso dia a dia. Nós podemos confiar e praticar na verdade e andar na luz, ou podemos optar pelo contrário, andar nas trevas. Nessa hora eu quero te convidar a um momento de reflexão e oração silenciosa, no qual você vai sondar o seu coração, pedindo a Deus que te mostre, te convença de tudo aquilo que tem sido treva no seu dia a dia, nos últimos dias, e diante disso você vai poder pedir: Senhor, me faz ver a luz, me traz de volta a luz e me faz caminhar nela, na verdade, que é Jesus Cristo.
Eu leio Huckmacher, você Jean-Paul Sartre. A cidade foi tomada pelos homens. Na cidade dos homens tem gente que consegue ler, mas os outros estão nécios pra ti. Eu canto Keith Green, você canta o quê? A cidade está cheia de sons. Na cidade dos homens tem gente que consegue ouvir, mas os outros estão surdos pra ti. Oh, vem jogando tudo pra fora. A verdade apressa minha hora. Vem, revela a vida que é nova. Abre os meus olhos agora. Você que quer andar na verdade, fique de pé, vamos cantar junto. Eu fico com a escola de Rembrandt, você no dadaísmo de Berlim. A cidade está cheia de tinta. Na cidade dos homens tem gente que consegue ver, mas os outros estão cegos pra ti. E eu monto um paradoxo no palco, você anda zombando da cruz. A cidade está cheia de atores. Na cidade dos homens tem gente que consegue dizer, mas os outros estão mudos pra ti. Oh, vem jogando tudo pra fora. A verdade apressa minha hora. Vem, revela a vida que é nova. Abre os meus olhos agora. Vem jogando tudo pra fora. A verdade apressa minha hora. Vem, revela a vida que é nova. Abre os meus olhos agora. Toda vez que procuro pra mim algo pra ler, Hey! ouvir, Hey! olhar e o Senhor sabe o que eu quero. A certeza, essa vida que eu quero. Vem jogando tudo pra fora. A verdade apressa minha hora. Vem, revela a vida que é nova. Abre os meus olhos agora. Você pode sentar. Pai, nós queremos louvar o Teu nome porque na Tua graça e na Tua misericórdia o Senhor abriu os nossos olhos para que a gente visse a Tua luz. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se dispôs a vir a este mundo, entregar a Sua vida em nosso lugar. Obrigado, Pai, porque o Senhor ressuscitou e hoje está vivo e nós podemos prestar esse culto a Ti por causa do que Ele fez por nós, ó Pai. Que o Senhor nos encha cada vez mais do Teu Espírito Santo para que vivamos em santidade, para que o Senhor não permita que nós desonremos o Teu nome, porque nós carregamos Ele no nosso viver e queremos fazer isso sempre para testemunhar deste que é a luz, a verdadeira luz para todos os homens. Pai, te peço agora pela vida do André, para que o Senhor esteja enchendo ele cada vez mais do Teu Santo Espírito e neste momento especial, dando ousadia,
para falar do Teu Evangelho, para trazer a Tua mensagem aos nossos corações, para que o Teu Espírito Santo fale à nossa mente, fale ao nosso coração através da vida dele. Usa ele poderosamente, ó Pai, não só hoje, mas em todo o Seu ministério, porque tudo que fazemos, fazemos para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. E é no nome de Jesus que tudo pedimos e agradecemos. Amém. Tem coisa que não dá para esquecer, né? Subir isso em um manuscrito logo hoje ia ser uma coisa meio... Calma lá, um dia de cada vez. Bom dia, gente. É bom demais estar aqui com vocês. Bom demais estar diante dessa alegria, dessa responsabilidade de compartilhar um pouco do que Deus está falando para a gente, né? A gente tem estudado o Evangelho de João e os sinais que João apresenta no Evangelho dele, entendendo a máxima que o próprio João ele coloca para a gente, né? Ele fala no final do capítulo 20, Jesus fez vários sinais. No 21 ele fala que se a gente tivesse escrito todos os sinais que Jesus tinha feito, não caberiam nos livros da terra. Mas ele escolheu alguns para que os discípulos pudessem ter uma fé viva, uma fé intensa, uma fé forte. E hoje a gente vai se debruçar sobre mais um desses sinais, o sexto sinal. Ela é também chamada de a cura do cego de nascença, perguntando para o texto, assim, por que João registrou esse sinal, o que ele queria ensinar para a gente, o que o Deus Trino quer fazer com a gente através desse texto, que reações ele quer causar. Então eu te convido para a leitura de alguns trechos do capítulo 9, para a gente começar a discutir o que Deus está fazendo nesse texto. Se você puder me acompanhar, o texto diz assim... Se você puder abrir sua Bíblia desde já, acho que vai ficar um pouco mais fácil, que a gente vai passear bastante em vários versículos em determinados momentos. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Jesus cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se, voltou vendo. Seus vizinhos, diz o versículo 8, e alguns que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram, não é esse aquele homem que ficava sentado mendigando? Eles levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos do homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra com saliva nos meus olhos. Eu me lavei e agora eu vejo. Alguns dos fariseus então disseram, esse homem não é de Deus, ele não guarda o sábado. Jesus ouviu, depois de um tempo, que tinham expulsado o cego da sinagoga. E ao encontrá-lo, perguntou para o cego, você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor, para que eu creia? Você já o tem visto, é esse que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio. E se prostrando, adorou Jesus. Disse Jesus então, eu vim a esse mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Eu não sei qual que é a sua reação diante desse texto e dessa interpretação que o próprio Jesus faz do sinal que ele acabou de realizar. Mas eu fico muito preocupado, assim, porque é muito radical o que Jesus fala. Ele não deixa meio termo. Ou você enxerga e não vai ver mais, ou você se reconhece como cego, mas aceita a cura que ele está te propondo. Jesus não fala de míope, Jesus não fala de vesgo, não, ele é 880. Ou você é cego, mas recebe a cura que ele te dá, ou você acha que está enxergando, mas vai chegar um momento que você não vai ver mais nada. E isso me deixa num estado de alerta, porque apesar dos 3 graus de miopia aqui, eu estou vendo vocês. Se a gente tivesse mais tempo, daria para contar quantas pessoas tem aqui. E eu acho que vocês também estão me vendo. Então a gente acha que pode ver. E se a gente acha que pode ver, talvez a gente faça parte do segundo grupo e Jesus esteja alertando a gente para o risco da gente se tornar cego. Os fariseus, eles reconhecem esse risco. Olha o que eles falam.
ali no verso 41, voltando para a cena, logo depois que Jesus falou isso, eles falam, acaso nós também somos cegos? E olha que Jesus responde, se vocês fossem cegos, vocês não seriam culpados de pecado, mas agora que vocês dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. E aí? Você é cego ou você acha que vê? Você acha que consegue compreender a realidade, julgar ela de acordo com os seus critérios? E se a gente acha que pode ver, a nossa pergunta é, nós somos como os fariseus? Nós vemos? Como nós vemos? E quando eu penso em como nós vemos, eu lembro de um fenômeno que é a ilusão de ótica. Ilusão de ótica é algo que é estudado nas artes, na neurologia, na psicologia também. E no que se baseia a ilusão de ótica? Se baseia que o nosso cérebro ele é muito limitado para compreender todas as informações que o olho recebe. Então, o que ele normalmente faz? Ele julga essas informações e interpreta ela pelo modo mais rápido, pelo modo que é mais cômodo, ele está mais acostumado. Então, pensando na ilusão de ótica, que trabalha em cima dessa limitação do nosso próprio sistema neuronal e visual, olha para essa imagem aqui. O que você vê primeiro? Você vê dois casais de idosos que estão contemplando um ao outro. Você vê um mexicano e uma mexicana cantando e bebendo. Ou você vê uma taça dourada entre os dois. Mas a gente podia se ater a outros exemplos. Como na polêmica que teve na internet há algum tempo atrás. Que cor é o raio do vestido? Ele é azul e preto ou ele é branco e dourado? A internet discutiu 3 dias inteiros essa questão, quando na verdade é que, de acordo com o tanto de luz e a nossa percepção, aquilo que a gente está mais acostumado com luz, a gente vai ver um tom de cor, uma combinação de cores. Ou como na bailarina que o designer japonês desenhou em 2003. Para que lado que ela está girando? Ela está sobre a perna esquerda, girando no sentido horário, ou ela está sobre a perna direita, girando no sentido anti-horário? Sobre a perna esquerda, girando no sentido horário, ou sobre a perna direita, girando no sentido anti-horário? Bugou? A imagem foi feita para bugar. Ela explora a limitação do nosso cérebro e ela fala que a gente vai escolher e o que a gente vê primeiro a gente provavelmente vai continuar vendo, exceto que a gente tampe e vê de novo, e veja de novo. A nossa mente pega esses atalhos, escolhe ir naquilo que é mais confortável, que ela já está acostumada a interpretar. E quando a gente vê isso na ilusão de ótica, a gente entende que elas ilustram para a gente o que a mente assume como importante do mundo, o que ela assume como mais padrão, como o que seria o certo, o que seria o comum. E nisso a ilusão de ótica ajuda a gente a compreender esse risco da gente perceber só uma parte da realidade e ignorar as outras, e se tornar cego para as outras. E é exatamente sobre isso que o nosso texto está falando ao longo de todo o capítulo 9. O contexto ele é a festa das cabanas. Ok. O que acontece na festa das cabanas? Jesus deu várias declarações sobre quem ele é, a partir do capítulo 7 e 8. Os fariseus reagiram de várias formas diferentes. E agora, no início do capítulo 9, Jesus está com os discípulos dele de novo. Eles voltaram para a narrativa. E aí, se no capítulo 5 a gente tinha visto um paralítico no tanque de Betesda há 38 anos, aqui o narrador de novo vai fazer questão de falar para a gente que a gente está diante de um problema difícil. O homem foi cego a vida inteira. A vida inteira. A vida inteira de trevas, de desprezo, de algumas outras coisas que a gente vai perceber ao longo do texto. E Jesus está passando pelo caminho, o versículo 1 diz, e ele vê o cego. Parece óbvio, né? O contrário é que não ia dar para ser. Mas não é tão óbvio assim. Tem muita gente que não vê o cego. E a reação que os discípulos têm, a reação que os vizinhos do cego têm, vão mostrar isso para a gente. Olha para a reação dos discípulos. O versículo 2 diz, quando eles veem o cego, e talvez eles só tenham visto o cego porque Jesus parou e viu o cego, eles perguntam, mestre, quem que pecou? Foi ele ou foi os pais? Cara, perguntar é muito mais fácil do que se envolver. Ficar problematizando ou teologizando é muito mais fácil do que se curvar e aliviar o sofrimento do homem. Eu pergunto para você, o que esses discípulos, os discípulos de Jesus viram? Eles viram um homem que precisava de ajuda ou eles viram um problema teológico? Mas olha a reação dos vizinhos também. A gente fica sabendo, depois que o cego é curado e volta, que ele tinha alguns vizinhos, e a palavra aqui é realmente a ponto de frequentar a própria casa. Os vizinhos dele, que podiam frequentar a própria casa, conheciam os pais do cego, eles olham e perguntam, não é esse aquele homem que estava lá sentado, mendigando?
A gente fica sabendo que ele era um mendigo também. E aí tem gente que fala, é ele. Mas outras pessoas viram e falam, não é ele, é um cara que parece com ele. Ok, é claro que ninguém espera que o cego de nascença vá ser curado. Isso é algo que nunca aconteceu antes. Mas como que esses caras que convivem com ele, estão lá, passam por ele, nunca reconhecem? Eu acho que, por que eles não se atentam para o cego? Mas quando a gente olha para a nossa realidade, é meio fácil de entender isso. Eu pergunto para você, como é que você está? E a resposta está cada vez mais comum. Eu estou correria, tem muita coisa, muita demanda, cara. Tem monografia para fazer, tem que entregar exegese para o presbitério. O Adilson mandou mais 3 livros, não aguento mais. O que está... E aí, nessa correria, a gente acaba enxergando só o que a gente quer. Nas cidades grandes, tipo aqui em Campinas, é comum a gente ter mendigos, moradores de rua, que ficam em determinados locais sempre. A gente passa por eles, mas a gente enxerga ele mesmo. A gente sabe o nome deles. No nosso dia a dia, a gente sabe o nome dos porteiros, das recepcionistas, das tias da limpeza. A gente está aqui porque o auditório, a fachada do seminário está sendo reformada. Tem cerca de 2 meses que tem um monte de funcionários lá. Você conhece o Alessandro? Você conhece o João? A gente parou e gastou tempo entre a correria de ir para uma aula, para outra, ir para a biblioteca, pegar um livro e voltar. Especialmente a gente que mora ali nos Solteiros. A gente conhece as pessoas ou a gente só passa por elas e não reconhece? Se fosse outra pessoa, não faria diferença nenhuma. Tem um cara, o nome dele é Fernando Braga, não é esse aqui, é o Fernando Braga da Costa. Ele é formado em psicologia pela USP. E ele fez um trabalho que aborda a invisibilidade social. O que é isso, assim? Ele teve que fazer um trabalho na faculdade, em que ele tinha que, por um dia, fazer alguma atividade profissional que não envolvesse formação técnica ou universitária. Teve gente que foi ser caixa de supermercado, teve gente que foi ser empacotador, ele foi ser gari. Gari onde? Na USP. Uma das maiores faculdades do país, que forma elite intelectual brasileira. Olha o que ele falou. Ele falou que num determinado momento, quando ele voltou, ele passava pelo campus, ele passava pelo prédio de psicologia, ele passava pela cantina que ele usava, ele passou pela biblioteca, ele passou pelo diretório acadêmico, as pessoas não reconheciam ele. E aí, depois escrevendo, estudando 10 anos essa área, ele fala que sentiu que é ser tratado como um objeto e não um ser humano. Os professores que me abraçavam nos corredores da USP, eles passavam por mim, não me reconheciam, às vezes eles esbarravam no meu ombro, mas parecia que eles tinham se encostado num poste ou num orelhão. Os professores e os amigos não reconheceram ele, eles não viam. Eles estavam cegos para a pessoa e só viam a função que ela estava exercendo. O gari não tem rosto. Ninguém sabe o nome do gari. Ele podia ser tranquilamente substituído por um robô. E isso revela para a gente o risco da gente se tornar cego, da gente ver a realidade, aquilo que a gente está acostumado. Os problemas teológicos, as funções sociais das pessoas. A gente corre o risco de se tornar cego. Mas o aspecto mais gritante disso ainda está para vir. São os fariseus. O que acontece? Diante de ninguém entender o que aconteceu, intrigados, querendo saber como que o cara está enxergando, é ele mesmo. Eles levam para quem entende do assunto, e quem eles acham que entende do assunto são os fariseus. Aí a gente já se alarma, né? Porque quando o fariseu aparece na história, a gente sabe, lá vem. E esquece um pouco da lógica que ele usa. No capítulo, olha só o que acontece. Leva um homem para o fariseu e a gente fica sabendo que é sábado, no dia que Jesus tinha curado o cego. Então, os fariseus também perguntam, eles querem saber como que Jesus abriu os seus olhos. E o homem responde de novo. Diante disso, eles falam, esse homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? De novo, já tinha acontecido no capítulo 5, chega uma pessoa que foi curada. Em vez deles se alegrarem com essa pessoa, compartilharem da alegria dela e glorificarem a Deus, eles vão começar a discutir, em cima da interpretação da lei deles. Mas o problema central aqui não é nem tanto o sábado, Jesus ter curado no sábado ou não, é a identidade de Jesus. Quem é Jesus para esse pessoal? E aí os fariseus, eles se dividem. A tradição rabínica, ela falava de cerca de 20 leis que eles não podiam fazer de jeito nenhum no sábado, e uma dessas coisas era amassar pão. Só que Jesus amassou algo bem mais pesado do que farinha para fazer pão. Ele amassou terra e aplicou nos olhos do cego. E Jesus não trabalhou sozinho, ele fez o cara fazer um esforço. Ele falou, vai lá, se lava em Siloé. E o homem é curado. Esse cara não é de Deus, ele não guardou o sábado e incentivou outras pessoas a não guardarem o sábado. Mas outros fariseus, eles se perguntam, como é que esse homem pode curar se ele não veio da parte de Deus?
Como é que ele pode fazer tamanho sinal se ele não vem da parte de Deus? E aí a gente pode imaginar o que eles têm em mente. Eles podem ter em mente o que Yahvé falou para Moisés, quando Moisés estava falando que tinha a língua presa. Ele falou: quem deu boca ao homem, Moisés? Quem fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, Senhor? Ou eles podem ter a poesia do Salmo 146, que fala que o Deus Criador fez os céus e a terra, Ele defende a causa dos oprimidos, Ele dá alimento aos famintos, Ele liberta os presos e dá vista aos cegos, levantando abatidos. Os fariseus, eles têm que escolher, e o cenário que tudo isso está acontecendo, a festa das cabanas, deixa isso ainda mais complicado. O que era a festa das cabanas? A festa das cabanas foi instituída em Levítico 23 e ela é um tempo para celebrar duas coisas. Uma das 3 festas mais tradicionais do povo, que todo mundo subia para Jerusalém para celebrar duas coisas. Deus tinha liberto o povo do Egito. Deus tinha sustentado o povo enquanto ele estava peregrinando no deserto. E essa festa acontecia no tempo da colheita. Então olha que legal, ela associava a provisão de Deus com a liberdade de Deus. O Deus continua sustentando. Deus sustentou os estrangeiros que saíram do deserto. Deus sustentou os pobres que saíram do deserto, os idosos, Ele conduziu todos eles. Isso devia incentivar o povo a cuidar do quarteto vulnerável. O órfão, o pobre, a viúva, o estrangeiro. Nesse cenário, algumas coisas eram especialmente importantes. Primeiro é o tanque de Siloé. O que é o tanque de Siloé? O tanque de Siloé fica na região inferior ali de Jerusalém. O templo está ali em cima, o tanque de Siloé está aqui embaixo, você tinha que descer uma colina grande. Durante a festa dos tabernáculos, os sacerdotes desciam até o tanque de Siloé. Agora, o que é esse tanque? É o tanque onde os seminaristas rabínicos davam trote nos calouros? Não é, Tássio. O tanque de Siloé era um tanque formado com a água da fonte de Gihon. A fonte de Gihon foi a fonte que deu água para ungirem Salomão, filho do rei Davi. A partir desse momento, ela é considerada sagrada, porque ela está ligada à descendência de Davi. Os sacerdotes desciam até o tanque de Siloé, pegavam essa água e subiam, porque eles iam fazer libação, derramar ela cerimonialmente no altar. Se lembrando do quê? Se lembrando quando eles estavam em Êxodo. Quando eles estavam no Êxodo, eles não tiveram água no deserto. E eles perguntaram: está o Senhor Deus no meio de nós ou não? Êxodo 17:7. E Deus falou: eu estou no meio de vocês, e proveu a água da vida naquele cenário do deserto. É nesse ambiente que Jesus, no capítulo 7, vai falar: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus é a verdadeira água de Siloé. Ele está se referindo ao Espírito Santo aqui, coisa que ele vai fazer depois na vida dos cristãos. Só que não é esse o único evento da festa. À noite, eles subiam para o pátio do templo. E o que acontecia no pátio do templo? Eles montavam grandes candelabros, super altos, torres, e as mulheres e as crianças ficaram em galerias montadas, enquanto os homens piedosos, eles dançavam com tochas. Os homens piedosos, provavelmente os membros do Sinédrio, dançavam segurando tochas, relembrando que durante as noites do Êxodo, Deus ia como ele, guiando eles como uma coluna de fogo durante a noite. O Salmo 105 aborda um pouquinho disso, falando que a lei de Deus, a instrução de Deus dada no Êxodo é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Nesse cenário, no capítulo 8, Jesus fala que Ele é a luz do mundo. Quem segue Ele nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a verdadeira coluna de fogo. Ele está iluminando o povo e quem segue Ele não vai andar nas trevas da morte. Só que tem um outro problema ainda. Além das tanques de Siloé, além da festa com as tochas, pelas manhãs, enquanto os sacerdotes sobem, o povo subia atrás segurando ramos de algumas árvores, palmeiras, alguns tipos de limoeiros, que foram importantes para ele no deserto, falando: Deus nos sustentou no deserto, e eles oravam o Salmo 118. O que diz o Salmo 118? Salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faz-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Nos dê no próximo ano uma colheita boa também. Salva-nos, Senhor. O que diria a continuação do Salmo 118? O Senhor é Deus, Ele fez resplandecer sobre nós a nossa luz. Os fariseus, eles estavam provavelmente no meio desse povo que pela manhã, seguindo as tradições, orava: salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor. E agora Jesus, e Yeshua em hebraico, salvação, curou um cego na frente deles, um cego de nascença, através das águas do enviado, revelando a luz do mundo, trazendo para um cara que estava nas trevas. Todos os elementos estão complicando muito a decisão dos fariseus, mas o que eles fazem? O que eles fazem? Eles falam assim:
olha, se não dá para a gente negar que esse cara era cego, a gente está diante de duas opções. Ou ele é o Senhor que todo mundo está dizendo e a gente tem medo de reconhecer, ou ele não vem da parte de Deus. E aí eles optam por uma última tentativa. Eles falam assim, não, vamos chamar. Em vez de aceitar a realidade, vamos negar que o homem já foi cego. Eles estão negando evidências, estão disfarçando aparências, eles estão enganando o coração deles. O que eles fazem? Alguém tem uma ideia. Chama os pais do cego. A gente pode exercer pressão sobre eles, a gente pode ameaçar eles, quem sabe eles concordam com a gente. Quem mais apropriado para confirmar a nossa versão de que esse cara nunca foi cego? Se a gente convencer esses pais, já era, está feito, a gente ainda pode processar Jesus no Sinédrio. E aí eles trazem os pais. Imagina um servo dos fariseus indo lá, intimando os pais, senhores idosos, levando até onde os fariseus estão. Eles não acreditam. E aí eles falam o seguinte para os pais, é esse o seu filho? É esse o seu filho que vocês dizem que nasceu cego? Como é que ele pode ver agora? Você sente o tom de ameaça no ar? Você sente a cara dos fariseus reunidos, exercendo pressão? Você sente o medo que esses pais ficam? Como é que eles vão responder disso? Como é que eles vão sair desse interrogatório? Olha o que eles falam. A gente sabe que esse aqui é o nosso filho. A gente sabe que ele nasceu cego. Olha bem, não foi fácil para a gente criar ele nessa dificuldade. Não foi fácil toda a população olhando para a gente e falando, olha, são os pecadores, aí o filho deles é amaldiçoado. Não é bom para a gente ver ele sentado mendigando todo dia. Mas a gente não sabe como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. E aí, você notou o que aconteceu aqui? Esses pais, eles responderam mais do que os fariseus tinham perguntado. Os fariseus perguntaram como, mas eles falaram também de um quem. É quase como se eles dissessem, olha, a gente sabe que alguém lhe abriu os olhos. Eles provavelmente ouviram os vizinhos voltando para eles e compartilhando a história. Mas eles sabem também que se eles associarem a cura a Jesus, eles estão expulsos da sinagoga. Diante disso, eles falam, idade o cego tem. Pergunta para ele de novo. E aí os fariseus, eles não desistem. Eles vão para mais um round. Eles já interrogaram o cego, eles já interrogaram os pais, e agora eles vão chamar o cego para mais um round. Vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder. Quem é que vai levar essa parada? Olha o que eles falam para o cego. Pela segunda vez, chamaram um homem que fora cego e falaram, para a glória de Deus, que é uma expressão parecida com chega de brincadeira, diz logo a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. Nós sabemos, você cego, você também sabe. Confessa o que a gente quer ouvir. Nós era uma linguagem que os mestres usavam para discutir as ideias entre eles, convidando os outros a concordarem com eles. O que o cego responde? Ele fala assim, eu não sei se ele é pecador ou não. Eu não sou especialista em teologia, especialistas em teologia são vocês. Mas uma coisa eu sei, eu era cego. Eu lembro o que é andar nas trevas, eu lembro o que é ser desprezado. E agora eu vejo. Eu vejo o sorriso no rosto das pessoas, eu vejo as cores das túnicas delas, eu vejo a cor do céu e os pássaros voando no céu, é incrível. Não dá para negar. Eu posso estar com medo, eu posso estar com um monte de sentimentos misturados, a alegria por ter sido curado, o medo do interrogatório, talvez retaliações que meus pais vão sofrer, mas eu não consigo negar. Enxergar é bom demais, eu fui liberto. Os fariseus, eles perguntam mais uma vez, o que ele te fez, como ele abriu os olhos? E aí eu acho que o cego já vai sacando. Isso aqui não vai dar em nada, cara. Ele deve assumir um tom parecido com o do K. Falou, eu já disse, vocês não estão entendendo? Vocês não me deram ouvido. Na cidade dos homens tem gente que consegue ouvir, mas tem gente que está surdo. Eu já expliquei 3 vezes. Vocês também querem se tornar discípulos dele? Ele me curou, eu não hesitaria em seguir ele. É isso que vocês querem fazer? Porque se a gente achar, a gente procura junto. Ele pega aquele sarcasmo, né? E os fariseus ficam mordidos, eles ficam extremamente irritados. Por quê? Porque eles falam assim, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Só tem um porém, né, gente? Jesus está fazendo exatamente os mesmos sinais que Moisés fez. A coluna de fogo, ele alimentou a multidão com o verdadeiro maná, o pão da vida. Ele está se associando com o verdadeiro Moisés. E os fariseus sabem disso. Eles escolhem interpretar a realidade de acordo com aquilo que é mais cômodo para eles. Discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés, nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse a gente nem sabe de onde ele vem. Eles admitem, gente, eles não sabem de onde o Jesus vem, mas eles já decidiram uma coisa, que independente de onde Jesus estiver vindo,
Eles não aceitam. Jesus não é a salvação que eles querem. Não é o Salvador do jeito que eles querem. E se não é do jeito que eles querem, não é o Salvador que eu idealizei, já era. Eu vou expulsar da sinagoga. Está fora da panela quem não seguir o que eu acredito. O nome disso é idolatria. A cegueira está muito ligada à idolatria. Olha só o que o Salmo 115 fala. Fala que os ídolos são feitos de prata e ouro, feitos por mãos humanas. Eles têm boca, mas não podem falar, têm olhos, mas não podem ver, ouvidos, mas não ouvem. Tornem-se semelhante a eles, aqueles que os fazem e os que neles confiam. Tornem-se semelhante a eles, todos os que neles confiam. Quem tem a mesma insensibilidade de uma estátua? Quem tem boca, mas não pode falar mais? Quem ainda tem um corpo, mas não pode mais se mover? O nome disso é morto, o nome disso é defunto, o nome disso é cadáver. A idolatria vai levar a gente para lá. Tornem-se semelhante a eles, os que neles confiam. Paulo fala dessa ideia em Romanos, em Timóteo. Ele fala que as pessoas que abandonaram a fé no Deus vivo têm uma consciência cauterizada, elas estão se tornando cegas, elas estão se tornando insensíveis. Ele fala depois aos romanos que, podendo perceber que existe um Deus criador através da criação, eles negam esse Deus e se obscurece o seu pensamento, eles estão entregues às trevas. E João depois vai escrever numa carta: quem afirma está na luz, como os cegos afirmam, como os fariseus afirmam ver, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas, não sabe onde está indo, as trevas o cegaram. A idolatria vai distorcendo a nossa visão, a nossa sensibilidade, a gente não vê mais as pessoas, a gente não vê mais a própria realidade, a gente está morrendo, a gente está se tornando cego. Esse é o risco da idolatria, é um risco de vida, o risco da gente buscar confiança em alguma coisa que não Jesus. O risco da gente buscar confiança, alegria, expectativa de felicidade no casamento, nos filhos, na carreira, nos bons costumes ou na estrutura da carreira da igreja, pensando que Deus não age fora dela. É isso que os fariseus estão fazendo. O risco da gente se tornar cego também é de não aceitar o que Jesus está fazendo no mundo. Não aceitar, por exemplo, que Jesus cure e dê dons hoje. Não aceitar que Jesus defenda o pobre, a viúva e o oprimido, porque isso é papo de esquerda. Não aceitar que Jesus defenda a exclusividade do casamento entre homem e mulher, porque isso é um papo de um conservador moralista. Não aceitar que Jesus fala, dai a César o que é de César, porque isso é um papo de estatista. O problema aqui não é as nossas preferências, é a denúncia de que a gente quer um Jesus do nosso jeito, e se não for do nosso jeito, a gente não vai aceitar. A gente vai ficar cego, a gente vai expulsar as outras pessoas do grupo. A gente quer domar ele, só que ele é o leão de Judá, e não um gatinho, como C.S. Lewis fala. A gente está sendo alertado para o risco da cegueira, da mesma forma que Calvino falou para a gente. Olha o que ele diz no capítulo 4 do tomo 1 das Institutas. Quase sempre a cegueira está acompanhada da vaidade e da soberba. A vaidade unida à soberba mostra-se nisso. Os homens são miseráveis na sua busca por Deus, mas eles não conseguem se elevar acima de si mesmos. Isso seria o esperado, mas como eles não conseguem, eles tentam medir Deus de acordo com a dimensão do seu próprio entorpecimento carnal. Eles tentam medir Deus a partir deles mesmos, da imagem que eles têm de si. O Tim Keller repete isso de uma forma um pouco mais fácil, na minha opinião. Ele fala assim, que se você adora de um Deus que nunca discorda de você em nada, cuidado, você pode estar adorando uma versão idealizada de você mesmo. O nome disso é idolatria. Como é que o homem ele responde a esse questionamento todo dos fariseus? Ainda no sarcasmo dele, usando a ironia que João, como autor, adora, ele fala o seguinte: ora, isso é extraordinário que vocês não saibam de onde ele vem, e ainda assim ele tenha me aberto os olhos. Isso é extraordinário. Nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Notou? Nós sabemos, vocês deviam saber também, não são vocês os fariseus, os mestres da lei? O cego foi promovido de mendigo a teólogo em 5 minutos. E sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o Deus que teme e pratica sua vontade. Ninguém jamais ouviu falar de um cego que tem de nascença que tivesse sido curado. Se esse homem não for de Deus, ele não podia fazer coisa nenhuma. O cego confronta os fariseus com um fato muito simples. Eu fui salvo. Eu fui salvo. Se esse homem não viesse de Deus, ele não podia ter feito coisa alguma. Vocês podem ficar com o sistema que vocês quiserem, vocês podem usar os argumentos que vocês quiserem. A evidência maior está aqui. Eu fui salvo. E aí os caras falam, você nasceu cheio de pecado e quer ensinar a nós? E aí eles tropeçam no próprio argumento. Porque se esse homem nasceu cheio de pecado, se a cegueira dele é consequência do fato de um pecado dele ou dos pais, se esse fosse uma consequência justa, você acha que Jesus ia reverter a cura? Mas mais do que isso,
Se esse homem nasceu cego porque ele era pecador, quem mais além do próprio Deus podia reverter a cegueira dele? Os fariseus tropeçam no próprio argumento, expulsam o cara da sinagoga. E agora? Eles estão desafiados outra vez pela realidade que eles não aceitam, assim como a nossa sociedade hoje também não aceita muitas vezes o nosso discurso. E se a cegueira de nascença tivesse vindo do pecado, não ia poder reverter a situação. Se os nossos maus comportamentos que vêm do pecado são transformados, isso não é uma evidência do nosso Deus? Diante do risco da gente se tornar cego, diante do risco da gente se tornar insensível para os outros, para Deus, para a própria realidade, eu acho que o Deus Trino está trabalhando através desse texto, como um ato poderoso de fala dele, querendo abrir os nossos olhos para alguns elementos, para o próximo, para Deus, e abrir os nossos olhos para uma maneira diferente de enxergar no mundo. Em primeiro lugar, ele está abrindo os nossos olhos para o próximo. Jesus abre os nossos olhos para o próximo. A gente já falou sobre os fariseus que enxergam o problema teológico, a gente já falou dos vizinhos, a gente já citou o pesquisador da USP que faz a mesma coisa, mas como que, denunciando que a gente faz a mesma coisa, mas como que Jesus age? Jesus, ao passar, ele vê o cego, e a palavra aqui é a mesma de se atentar, de gastar tempo, de entender. Jesus vê o cego, ele se atenta para o cego, ele entende o cego. Isso é extraordinário, se a gente pensar qual é o contexto que isso aqui veio. Volta aí na sua Bíblia, confere 3 versículos antes, o que acabou de acontecer. Jesus está numa discussão com os fariseus, e ele fala assim, Abraão, o pai de vocês, se alegrou porque ele viu o meu dia. Ele viu e ele teve uma alegria intensa. E aí os judeus ficam irritados, falam assim, você não tem nem 50 anos, você viu a Abraão? E Jesus responde para eles, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Antes de Abraão nascer, Jesus já era. Os olhos que viram Abraão se atentaram no cego. Os olhos que viram Abraão se atentaram para o cego, se atentaram para o miserável, se atentaram para o amaldiçoado, para o desprezado. Jesus, ele entende o sofrimento do cego. Ele mesmo foi chamado de o mais desprezado e rejeitado dos homens, o homem de dores, o homem experimentado no sofrimento. Ao longo do Evangelho de João, Deus vai usando a narrativa para fazer a gente se atentar em pessoas que eram desprezadas. É a mulher samaritana no capítulo 4, que tem sede. É o homem no tanque de Betesda no capítulo 5. E agora a gente tem esse cego aqui. Jesus está parando. E os olhos que viram Abraão, que sempre enxergaram tudo, que estavam com Deus na criação, se atentam para a nossa miséria. E aí, se lembra de João aqui. 1 de João capítulo 4, versículo 20 e 21 diz o seguinte, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. O Deus Filho, que soube o que quer ser desprezado, nos desafia através desse texto, a gente abrir os olhos para o próximo. Felizmente, a história da igreja está cheia de bons exemplos para isso. A gente tem o pai da igreja, Ambrósio, ele vende boa parte do terreno, das posses da igreja de Milão para alimentar famintos e refugiados que estão chegando. A gente podia falar de Madre Teresa de Calcutá, a gente podia citar o que o Antônio Carlos Costa tem feito aqui no Brasil, mas eu queria desafiar você a começar pequeno. Olha para a realidade da sua turma, como você pode ajudar o seu pessoal? Quem tem dificuldade em que matéria? Como que a gente pode se unir? E quando alguém precisa trazer uma criança para a aula, a gente acolhe, a gente xinga, a gente despreza, como que essa criança vai se sentir 10 anos depois em relação aos pastores? Começa pequeno. Leva uma coca gelada para o porteiro no dia que estiver muito quente, e você pode sair, mas ele não. Leva um café quente no dia que estiver muito gelado, você pode passar em casa, ele não tem nada lá. Vamos juntos aqui, a gente tem 100 pessoas, a gente pode mudar a vida desses homens que estão trabalhando ali no seminário, se a gente se atentar e se a gente buscar entender eles. A gente pode fazer diferença na vida deles. O texto está convidando a gente a enxergar o nosso próximo, abrir os olhos para o nosso próximo, mas ele não está fazendo só isso. Ele também está convidando a gente para abrir os nossos olhos para Deus. E a gente já viu como o sinal manifesta muito do caráter de Deus através dos links que ele faz com a festa dos tabernáculos. Jesus é a água, Jesus é a luz, Jesus é o que responde a oração. Salva-nos, Yeshua, Senhor. Tudo isso através do sinal que ele fez, mas tem mais 2 elementos aqui que eu acho muito legais na narrativa. O primeiro é a forma que o homem percebe a ação de Jesus ao longo do texto. Como o homem percebe a identidade de Jesus ao longo do texto. Porque a primeira vez que ele se refere a Jesus, ele fala, o homem que me curou. Jesus é um cara.
Foi um homem que me curou. Aí ele é questionado pelos fariseus, ele fala assim, não, ele é um profeta. Talvez ele tenha associado com a ideia de quando Eliseu mandou Naamã se lavar para depois ser curado. Ele é um profeta. Aí os fariseus desafiam ele de novo, e aí ele fala assim, olha, isso é extraordinário, se esse homem não fosse de Deus, ele não podia ter me curado. Então ele é da parte de Deus, ele vem da parte de Deus. Até o momento em que, diante do último interrogatório que ele vai sofrer, quando o verdadeiro mestre da lei se coloca diante dele para fazer alguma questão e pergunta, você crê no Filho do Homem? Jesus confirma quem ele é, assim como ele tinha feito para a mulher samaritana. Se revela como Messias, se revela como Cristo. E aí o homem entende verdadeiramente, se prostra e adora. A pergunta para a gente é, notando que Jesus não tem crise de que quem entende quem ele é, se prostra adorando, o que a teologia tem feito com a gente? A teologia que a gente aprende aqui, o tempo que a gente gasta nas salas, tem feito a gente se dobrar e adorar a Deus, ou tem feito a gente ficar arrogante como os fariseus? Eu lembro de uma aula longa no primeiro ano, 3h30 com o Salum, sobre imanência de Deus, das 9 ao 12h50. Já estava com muita fome, meu. O Salum não abria para o diálogo, eu estava cansado. E naquele sentimento de, caraca, isso aqui não vai acabar não, eu olho para o lado e o Gomides está chorando. Aí eu falo, o que foi, Gomides? Aconteceu alguma coisa? Aí o Gomides olha para mim e fala, cara, Deus é muito lindo, né? Eu fico emocionado. A teologia tem feito isso com a gente ou a gente tem gastado energia no quê? Eu quero uma teologia que faça a gente dobrar os joelhos. Eu quero uma teologia que me leve à oração. Eu quero uma teologia que me leve a estar sensível para Deus e para o próximo. E se ela não tem feito isso comigo, eu tenho que repensar a minha experiência. Qual foi a última vez que a gente se emocionou diante da glória de Deus? Qual foi a última vez que a gente riu com Jesus, porque ele fez uma coisa muito engraçada? Esse texto está abrindo os nossos olhos para quem Deus é. E aí acontece uma segunda coisa. Olha a forma que Deus faz esse milagre. Ele podia ter feito esse milagre de qualquer jeito, cara. Ele podia ter falado, olhos do cego, abram-se. Ele podia ter colocado o braço no ombro do cego e ter orado e o cego ser curado. Mas olha que jeito bizarro. O cara cospe no chão, o nosso mestre cospe no chão, o rei dos reis cospe no chão, faz barro e aplica nos olhos do cego. Você fala, para quê? De um lado, ele está sendo muito intencional, ele quer confrontar os fariseus, ele está amassando barro mesmo, ele está pondo o cego para andar e até o tanque de Siloé. Só que por outro lado, gente, onde mais na Bíblia que você tem esses elementos? Onde você tem a boca de Deus, a voz de Deus, o poder que emana da boca de Deus, misturando com o pó da terra para criar a humanidade. Está claro o que esse sinal está fazendo, ele está revelando o caráter de Deus, ele é o Deus Criador. Ele está espalhando barro onde está faltando, porque a gente trincou a imagem do pecado. Ele está restaurando a nossa humanidade. E aí, diante disso, o texto ele abre sim os nossos olhos para o próximo, ele abre os nossos olhos para Deus, mas ao abrir os nossos olhos para Deus, ele abre um pouco dos nossos olhos para nós mesmos. Onde que a gente vê isso? Qual que é a primeira frase que o cego fala no texto? Do versículo 1 ao 7 ele não tem voz, no versículo 1 ao 7 os discípulos estão discutindo sobre ele, Jesus está comentando sobre ele, a multidão, os vizinhos comentam sobre ele, mas ele não falou nada até agora. Até o momento, quando a galera está questionando, é o cego, não é o cego, etc., ele fala, sou eu mesmo. E ele põe uma ênfase, sou eu mesmo. Eu sei quem eu sou, eu era cego, eu fui curado, eu sei quem eu sou, eu achei a minha identidade. Isso é extremamente reforçado pelo fato de que esse é o único momento em toda a literatura joanina, o Evangelho, as cartas, o Apocalipse, que outra pessoa, que não Jesus, fala as palavras ego e mi. Eu sei quem eu sou, a partir da ação do Deus restaurando a minha vida, eu sei muito bem quem eu sou. Eu achei a minha verdadeira identidade. E vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês podem tentar negar Jesus, vocês podem falar que ele está distante, vocês podem falar que ele morreu, mas eu experimentei a salvação, eu era cego e agora estou vendo, eu sou uma evidência. A transformação que Deus está fazendo na minha vida é a evidência. E aí fica a pergunta para a gente. A gente demonstra essa evidência? Diante de ser confrontado, a gente fala assim, não, olha, você lembra como eu era? Você lembra os comportamentos que eu tinha? Olha só, eu tenho vivido diferente. Deus tem transformado a minha vida. A partir da transformação que Ele está fazendo na minha vida, eu me prostro, eu adoro, mas eu vejo o mundo de uma forma completamente nova. Você pode pôr a pressão em cima de mim que quiser, mas eu não consigo negar isso. O homem não tem dúvida da identidade dele. Jesus, ele abre os nossos olhos para o próximo, ele abre os nossos olhos para Deus, e aí como o próprio Calvino trabalha nas Institutas de novo, no conhecimento de Deus, a gente conhecemos a nós mesmos.
mas ele abre os nossos olhos de uma última forma, com uma nova perspectiva, com uma nova percepção, com uma nova visão do mundo. E eu queria voltar lá no diálogo de Jesus com os discípulos. Ao passar, Jesus vê, ele se atenta para o cego de nascença. O que os discípulos perguntam? Mestre, quem foi que pecou? Foi esse homem ou seus pais? Quem que é o culpado por ele ter nascido cego? Qual que é o problema da pergunta dos discípulos? De cara, ela é muito parecida com o pensamento dos fariseus, você não acha? Os fariseus lá falam no final, no 41, esse homem nasceu cheio de pecado, e os discípulos de Jesus têm a mesma visão, está impregnado deles. Ela revela a mentalidade dos discípulos. Tem uma autora francesa que já morreu, chamada Anais Nin, ela fala que a gente não vê as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. E os olhos dos discípulos estão falando que eles veem o mundo através de uma lente de culpa e de raiva. Eles olham para uma situação de sofrimento e eles falam, quem que é o responsável por isso aqui? Em quem a gente coloca a culpa? E a gente é assim também. Um adolescente é assaltado porque estava andando à noite na cidade, e a gente fala assim, mas também tinha que ficar andando à noite essa hora? Uma mulher é assediada, e a gente fala, mas também tinha que usar uma roupa dessa? A gente está falando assim, quem que a gente pode responsabilizar, já que a gente não vai pegar o ladrão? Vamos pôr a culpa nela. Como se o fato de estar de noite, ou o fato de, independente da roupa que ela está usando, a gente pode discordar ou não, legitimasse o fato da pessoa poder fazer isso. A gente enxerga o mundo através de uma lente de culpa. Os amigos de Jó fazem isso, eles caçam Jó. O que você fez, cara? A gente sofre um acidente, a gente sofre alguma coisa, e a pergunta é, por que eu, Deus? Por que com o meu amigo? Por que com a minha família? Por que essa doença? Por que agora? Eu estava te servindo, eu estava te buscando. Por que? A gente quer alguém para a gente poder descontar a nossa raiva. E a mesma sociedade que é laica, e que tenta excluir Deus do espaço público, acontecer o primeiro furacão, acontecer o primeiro terremoto, acontecer o primeiro tsunami, e elas perguntam para a gente, quase num tom de acusação, onde é que está Deus? Em quem a gente pode jogar a culpa? Já que um terremoto é grande demais para culpar alguém, a gente vai culpar o seu Deus mesmo que a gente não acredite. São olhos de culpa, são olhos de raiva. Mestre, quem que pecou? A gente teve um pouco disso quando teve o atentado do 11 de setembro. Chegaram para o Billy Graham e perguntaram para ele, onde é que estava Deus durante o atentado? Você sente a acusação? Seu Deus não podia ter evitado, cara? Você aí que busca Ele, você que adora, seu Deus não podia ter evitado? Mas você sente a visão de mundo que essa pessoa tem? E qual que é a resposta de Jesus? Diante desse questionamento, quem pecou? Qual que é a resposta de Jesus? Olha o que ele fala, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, nós precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Vai chegar um tempo que a noite vai estar aqui, ninguém vai mais poder trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, enquanto eu estou fisicamente no mundo, eu sou a luz do mundo. Nem o cego nem os pais pecaram. Jesus deixa isso mais claro ainda no versículo 41. Se Jesus acreditasse que a cegueira fosse justa, fosse uma punição, ele não ia ter revertido ela. Mas isso aconteceu para que a glória de Deus, as obras de Deus fossem manifestadas na vida dele. O que isso significa? Deus maquina situações para a gente sofrer e ele ser exaltado depois? Não parece que é isso que é a ênfase do texto. Não parece mesmo que isso é a ênfase do texto, porque Jesus continua falando, enquanto é dia, nós precisamos realizar. Ele inclui os discípulos. É algo que está, de certa forma, ao alcance deles. É como se Jesus estivesse falando, vocês estão fazendo a pergunta errada, cara. A pergunta não é quem é o culpado, a pergunta não é com quem a gente se irrita. A pergunta é, diante do sofrimento, o que eu posso fazer, o que está ao meu alcance para manifestar o caráter de Deus na vida dessa pessoa? Diante do sofrimento, o que está ao meu alcance para eu manifestar o caráter de Deus na vida dessa pessoa? É isso que Jesus quer que os discípulos façam. Isso fica ainda mais claro que é válido para a gente hoje, porque Jesus se associa aqui falando que Ele é a luz do mundo, mas no capítulo 17, enquanto Ele ora, Ele fala que, tal como o Pai o enviou, eu envio vocês também. Ele envia nós, os discípulos que ainda iam vir de crer como luz do mundo, e Mateus vai deixar isso muito claro. Não é para a gente esconder as nossas obras debaixo de uma candeia, é para a gente brilhar intensamente como a luz do mundo. Você sabe como Billy Graham respondeu a pergunta? É fantástico, perguntaram para ele, onde é que estava Deus? E a resposta dele foi, Deus estava com as 3 pessoas num outro avião que renderam o terrorista e derrubaram o avião antes dele fazer uma catástrofe cada vez maior. Deus estava nos bombeiros, que morreram tentando esvaziar o prédio. Deus estava nos policiais, que deram suas vidas tentando resgatar pessoas lá dentro. Deus estava nas filas longas para doar sangue, que surgiram depois.
Da mesma forma que Jesus olhou para a situação do mundo e, entendendo o desprezo do mundo, se colocou lá, disposto a ser amassado, ter a vida amassada para que Ele pudesse amassar o nosso barro e colocar nos nossos olhos. Para a gente receber não barro, mas o sangue dele que nos purifica e nos restaura a humanidade. Ele fala, olha, vocês são a luz do mundo, o que vocês podem fazer para manifestar as obras do Pai? Diante da cidade violenta, que a gente ore e busque a paz. Diante da doença que surge, que a gente seja a pessoa que vai visitar. Diante do luto de alguém que cometeu suicídio ou que sofreu algum abuso, que a gente não fique teologizando, falando, tudo coopera para o bem. Cara, é o momento certo de fazer esse tipo de pergunta. Jesus não foi lá para o Êxodo, para Gênesis 3, e explicou a partir da queda. Jesus se envolveu, ele fez alguma coisa pelo cego. Depois a gente teologiza, fechado no escritório, quando for a hora. Diante do sofrimento, a gente faz alguma coisa, porque foi isso que Jesus fez com a gente. Ele está convidando a gente para olhar para o mundo com uma nova perspectiva. Eu queria relembrar o final desse texto. Jesus ele termina falando que ele veio para julgamento, a fim de que os cegos vejam, os que não veem se tornem cegos. Quem nele crê está salvo, teve a humanidade restaurada. Quem não crê já está julgado, rejeitou a luz dos homens, caiu no risco da cegueira, certamente vai estar em trevas. A minha oração hoje é que a gente possa, como pessoas que foram lavadas pelo verdadeiro água de Siloé, o Espírito Santo, foram tocadas por Jesus na história, a gente possa aprender a olhar para a realidade como Ele olha, que a gente tenha os olhos abertos para os sofrimentos dos outros, expressando a glória desse Deus que se sacrificou por nós e sendo moldados enquanto a gente contempla Ele como um espelho, até o dia que Jesus volte, até o dia que a luz da vida vai brilhar tão intensamente que a morte já não vai ter poder nenhum e a gente vai poder louvar Ele por toda a eternidade. Te convido a fazer essa oração com a gente. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. E Deus viu que tudo que havia feito e tudo que havia feito ficou muito bom. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e a deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó. Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas, os olhos dos cegos as verão. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito,
vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. E vi um novo céu e uma nova terra. Vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. A cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações dos salvos andarão à sua luz. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Eu os trarei da terra do norte, e os reunirei dos confins da terra. Entre eles estarão o cego e o aleijado. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Você pode ficar de pé para cantar com a gente? No deserto de quem eu fui, Em Cristo tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, os que escondo no fundo do meu coração. Em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é o escuro de quem eu fui. Eu tinha medo, veio Cristo, tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo do meu coração, e espalha o barro que ainda faltava. Abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz.
para todo cansado, que Cristo oferece, Ele é. Cristo oferece, Ele é. Pai, não temos dúvida nenhuma de que o Senhor está aqui. E também não temos dúvida nenhuma de que foi o Senhor quem nos conduziu até aqui. Nós não sabíamos, mas o Senhor tinha um encontro marcado conosco aqui neste lugar. Talvez a nossa primeira palavra nesta manhã, depois de o Senhor ter falado profundamente aos nossos corações, é confessar ao Senhor o nosso pecado de incapacidade de ver o Senhor, ver a nós mesmos nessa relação com o Senhor, e ver a nós mesmos na relação com o outro, representando o Senhor. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus, pelo que temos feito com aquilo que o Senhor tem feito de nós, com aquilo que o Senhor tem falado a nós, com aquilo que o Senhor tem nos dado, que poderíamos usar para a glória do Teu nome, para abençoar outros, Pai. Tem, na verdade, embaçado a nossa visão de quem é o Senhor, daquilo que o Senhor está fazendo em nós e no nosso meio, na vida de outras pessoas. Como aquele outro cego, Pai, particularmente eu oro e peço, ajuda-me a tornar a ver. Quero voltar a enxergar, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abra os meus olhos, abra os olhos dos meus irmãos e irmãs aqui nesta manhã. Amém. Queremos ver como o Senhor, e queremos reproduzir através das nossas vidas, Pai, os atos do Senhor, atos de graça, de bondade, de misericórdia, manifestando o Teu amor, o Teu perdão, a Tua cura, em nome de Jesus. Dá-nos essa graça, Senhor, de reproduzirmos na relação com o Senhor e na relação conosco mesmo e com o outro, aquilo que vemos em Jesus. Amém. E aprendemos com Jesus, que nos deixemos guiar por Ele como nosso pastor e Senhor das nossas vidas. Amém. Ah, Pai, mais do que com palavras, que possamos levar o Senhor a outros através das nossas ações, materializar a nossa fé em Ti, através de atos concretos de bondade, de manifestação da Tua graça. Em nome de Jesus, obrigado pelo Teu servo, que nos trouxe a palavra do Senhor nessa manhã. Essa manhã memorável, onde o Senhor marca profundamente as nossas vidas mais uma vez, renovando sobre nós a Tua misericórdia e abrindo os nossos olhos, Senhor. Receba a nossa oração, a nossa gratidão, mas também a nossa súplica, para que voltemos a ver. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito estejam convosco hoje e para todos sempre. Amém e amém. Enquanto os professores vêm, eu queria agradecer a Deus que, apesar da gente faz coisas como essas, queria agradecer meus pais, minha família, o Rafa, que perdeu 2 dias de aula aí para estar com a gente. Queria agradecer meu tutor pela disponibilidade, os professores que não estão aqui também, o K, o Adrien, o Nielsen, o Leonel. Queria agradecer a Ana, que não está aqui, mas deu muito apoio, e a família daqui também. Vocês são muito queridos. Obrigado, turma, também. Vitinho, Neto, Cancela, Israel, muita gente. Completem a lista aí, por favor. Fer, que está aí. Família grande, Deus tenha abençoado, graças a Deus.